Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Orhun e Hira tiram foto após dar entrevista ao jornalista. Então Orhun diz a Hira para ir ao escritório e esperar por mim. Orhun consegue um pet para Hira usar. Orhun leva todos eles. Finalmente, ele coloca um colar no pescoço de Hira. Ao colocá-lo, ele ameaça Hira dizendo que é uma corda em volta do seu pescoço. O jornalista publicou a notícia. Quando a Fifi lê essas notícias e fala sobre a beleza de Hira, ela enlouquece e fecha o noticiário. Depois, aos preparativos para o noivado, para isso vem da empresa organizadora. Naquela época, Eda também lia as notícias. Ao ler a notícia, ela começa a chorar dizendo que perdi Orhun. Perihan o consola e diz que esse casamento não vai acontecer, a Fifi nunca vai permitir isso. Nessa época, a Fifi chama Hira até ela para a organização do casamento. A Fifi diz que Hira já fez essa escolha, mas deixe que ela o ajude. Ele escolheu o conceito escolhido por Hira Orhun. Hira fica surpresa ao ouvir isso. E depois de planejar tudo o que gosta, Orhun vem e leva Hira para o escritório. Orhun está muito zangado. Ele diz que eu avisei. Disse para você não fazer nada sem o meu conhecimento, e dá a ele um caderno e diz que as perguntas que podem ser feitas a você devem ser memorizadas imediatamente. Hira pega um caderno e sai da sala. Hira memoriza todas as coisas escritas no caderno. Orhun chega e pergunta. Hira conta tudo para Orhun. Enquanto Orhun está saindo da sala, ele avisa Hira minuciosamente que você sempre sorrirá para Nisantase e nunca parecerá mal-humorado. Hira sai para o jardim da mansão para tomar um pouco de ar. O irmão de Orhun vem e diz: vamos fazer a preparação no meu quarto. Nessa hora, chega Orhun e seu irmão diz que hoje é o grande dia e os deixa sozinhos. Quando ele sai, Orhun diz para Hira: fique longe do meu irmão, você matou um, você não vai nem chegar perto do outro. Orhun sai da mansão e vai para o cemitério. Lá ele visita seu pai e irmão. Orhun lida com eles. Naquela época, Hira começou a fazer os preparativos para o noivado. Vedati, por outro lado, sofreu um grande golpe. Orhun impôs as ações da Vedati. Quando Vedati ouve isso, ele enlouquece de raiva. Orhun começou a se preparar para o noivado. Chegou a hora do noivado e os convidados começaram a encher o salão. Orhun entra e Hira desce as escadas como uma princesa. Quando todos os convidados veem Hira, ficam fascinados com sua beleza. Orhun apresenta Hira aos convidados nas mesas, usando-o no braço. Orhun finalmente o apresenta a seus amigos da escola. Eles conversam com seu amigo Hira. Ao ver isso, Eda se irrita com o ciúme dela. Agora é hora de usar o anel. O marceneiro coloca as alianças depois de fazer um belo discurso. Agora Orhun e Hira estão noivos. Todos os convidados presenciam esse momento e aplaudem. Mas este aplauso termina com Vedati gritando Orhun. Vedati diz a Orhun: se você acha que pode se livrar de mim. Orhun o atira de lá, mas Vedati saca sua arma e aponta para Orhun. Orhun diz para cair em si e abaixe essa arma. Mas Vedati está determinado. A jornada termina aqui para você. Ele dispara a arma, dizendo Orhun, mas Hira pula na frente dele e salva a vida de Orhun. Hira infelizmente foi baleado aqui. Ao ver isso, Orhun pega Hira nos braços e pensa nas lembranças com Hira. Hira também desmaiou em seus braços naquele momento. Hira pagou sua dívida vitalícia com Orhun. Vamos ver o que acontece a seguir, fique ligado no vídeo. Quando a irmã mais velha de Kenan ouve que Kenan está ajudando Merien, ela enlouquece. Ele vai até Kenan e pede sua conta. Kenan diz para sua irmã: eu não fiz nada por Merien,
eu fiz por aquela garotinha, de agora em diante Marian não importa para mim. Enquanto isso, Marian está lidando com seu pai. Quando seu pai ia bater em sua mãe, ele o bloqueou e enviou um e-mail para seu pai. Quando ele percebe que não consegue lidar com seu pai Marian, ele sai de casa. Ele conforta sua mãe, Marian. De manhã, Marian se prepara para ir trabalhar. Depois, ele troca a roupa de Nefes e o prepara. Como Azia está muito doente, ela vai deixá-la com Perihan, mas como o trabalho de Perihan acabou, Marian tem que levar Nefes para o local onde ela trabalha. Marian sai para trabalhar. Enquanto Marian está amarrando os cadarços de Nefes, Nefes vê Kenan e o chama. Quando Kenan o vê, ele para e fala com ele. Nefes diz a Kenan que hoje vamos lavar a louça com minha mãe. Quando Kenan ouve isso, ele diz que preciso de você aqui, me ajude. A respiração aceita isso. Maria também vai trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, seu pai vem trabalhar e no momento em que ele está roubando o dinheiro do cofre, Marian chega e o chama de pai. Marian pergunta o que seu pai está fazendo. Marian olha para o cofre e vê que não há dinheiro. Mas naquela hora, o chefe de Marian chega e vê que não há dinheiro no cofre, ela grita com Marian e diz para você esperar. O patrão entregou Mary à polícia. A polícia leva Marian para a delegacia e a coloca sob custódia. Enquanto Marian está esperando lá, Kenan vem em seu socorro novamente. Marian diz que não fui eu. Kenan diz que não vim aqui para ouvir você chorar, estou aqui como seu advogado. Kenan conseguirá tirar Marian de lá? Hira fez o que ela faria. Quando Orhun estava prestes a ser baleado, ele pulou na frente dele e salvou Orhun de ser baleado. Orhun segurou esta mulher, que estava disposta a morrer por ele, em seus braços por um tempo, então a abraçou e a levou para o hospital. Orhun entra friamente no hospital e chama o médico. Vendo que Hira foi baleada, os médicos a colocaram em uma maca para intervenção imediata. Naquela época, a polícia veio para levar Vedat na mansão. Afif confronta Vedat e se diz ingrato. Vedat olha para as palavras de Afif com um sorriso. Naquela época, a mãe de Vedat chega e dá um tapa em Vedat. Em seguida, a polícia leva Vedat para a delegacia. Orhun está no hospital com Hira. Ele também foi ferido nesse incidente. O médico olha para o ferimento dele e coloca um curativo e diz a ele: esta bala poderia ter partido seu coração se seu cônjuge não tivesse pisado na sua frente. Quando Orhun ouve isso, ele não consegue se alimentar e vai olhar para Hira. O coração de Hira parou naquele momento. Os médicos estão tentando com todas as suas forças fazer seu coração funcionar. Enquanto Orhun espera por Hira, ele se pergunta por que causou a morte de meu irmão e salvou minha vida. Os médicos trouxeram Hira de volta à vida. Terminada a cirurgia, eles o levam para o quarto e Orhun vem ao quarto para cuidar dele. Mas desta vez ele parece um pouco mais compassivo. O carpinteiro, que nunca deixava Orhun sozinho, também veio ao hospital. Quando Orhun ouve isso, ele aperta o colar de Hira em sua mão e diz que devo ao assassino de meu irmão agora. Então o homem continua. A gratidão é um fardo pesado, diz ele. Orhun pensa essas coisas com sabedoria. Depois, ele vai até a mansão e olha o vídeo que Nihan lhe mandou, e vê Hira ali. Vamos ver o que acontece a seguir. Ele será capaz de perdoar Hira? Hira será realmente a esposa de Orhun agora? Marian está sendo julgada por roubo. Kenan assumiu seu advogado para salvá-lo. Enquanto Marian está sob custódia, seu pai chega. Marian diz a seu pai para confessar sua culpa. Mas o pai dela diz que não vou confessar nada. Quando Marian ouve isso, ela diz que não desta vez, chorando.
Depois que o pai de Marian vai embora, Kenan vai até Marian novamente e diz a ele para não esconder mais esse fato e diz à polícia para sair daqui e ir para casa. Quando Marian ouve isso, ela diz o que eu disse em meu depoimento. Kenan fica com raiva e diz que não há nada que você possa fazer depois desse tempo e vai embora. Kenan também se foi. Agora o que vai acontecer? Marian vai ficar lá. Se ela ficar lá, quem vai cuidar de Nefes? Tudo fica mais confuso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.